A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 12. Sede santo porque Ele é santo. E vamos começar a nossa aula, com a pergunta: o que é ser santo? Em outras aulas nós já conversamos sobre isso, Ser santo é ser o quê? Separado. Mas separado do quê? Das pessoas, do mundo, do que nós devemos nos separar? Nós devemos nos separar do pecado. Então, para sermos santos, temos que nos afastar do pecado. Além disso, nós somos chamados para quê? Para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao 14, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se for o sal insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então aqui o Senhor nos compara ao sal e à luz, E por que o sal? Porque o sal ele preserva e dá sabor, dá gosto, Mas nós devemos preservar o quê? A palavra de Deus. Nós temos essa incumbência, de guardar, de preservar a palavra de Deus, de colocar ela em prática, de divulgar, de falar da palavra. Da nossa santidade, a gente tem que preservar a nossa santidade. A moral e a ética cristã, os princípios cristãos, que estão na palavra de Deus. E as coisas boas-vindas de Deus, a gente tem que preservar essas coisas. Então, nós temos que ser o quê? O sal da terra para preservar. Além disso, o sal dá o quê? Dá sabor. E nós também devemos dar sabor. O sal ele é um tempero, muito utilizado na comida. Ele dá gosto, ele dá prazer se tiver na medida certa, Uma comida bem temperada, no salzinho ali certinho, é muito bom, muito gostoso. E nós devemos ser da mesma forma, devemos ser o quê? Equilibrado. As pessoas devem gostar de conversar com a gente, por quê? Porque é bom, porque é prazeroso, E aí a gente coloca assim, a comida, quando ela tem pouco sal ou está sem sal, é uma comida sem graça. Ninguém quer comer, ninguém quer ficar perto, não tem muito valor. E quando a gente fala de um cristão, é um cristão da mesma forma, um cristão sem graça, para ele tanto faz, não tem experiência, não envolve as pessoas, não se preocupa com nada, é um crente insosso. Quando a gente fala com muito sal, a comida com muito sal também é terrível, se pouco sal é ruim, muito sal também. A gente vai pegar a comida, vai comer já, que salgado, Então, o que seria na vida cristã? Seria aquele crente, aquele cristão exagerado, desequilibrado, Que tudo para ele é pecado, tudo para ele sempre está julgando, e ninguém tem muita paciência, ninguém quer ficar muito perto dele, porque ele sempre está muito forte, falando todo o tempo ali e tal. Agora, quando a gente fala do sal na medida certa, que é pensando na comida, aquela comida gostosa, saborosa, que dá prazer. Seria o quê? O cristão agradável, equilibrado, aquele cristão que sabe se comportar nos lugares, Ele não se contamina com o mundo, mas ele sabe conversar com as pessoas, ele sabe falar da palavra de Deus, ele é uma pessoa agradável, ele não é aquela pessoa que não está nem aí, isso não faz mal, não, ele se preocupa, mas também não é aquela pessoa exagerada, que tudo é pecado, nada pode. Então ele tem o quê? O equilíbrio, é uma pessoa que a gente tem vontade de ficar perto dela. Então que nós sejamos um crente equilibrado, com um tempero equilibrado, que as pessoas tenham prazer de conversar conosco. E por que a luz do mundo, O mundo que está em trevas, devemos nos enxergar como luz. O mundo tem que olhar para a gente e ver o que é a luz. Nós devemos resplandecer, ser diferentes. A gente não pode ser igual a eles. Eles estão nas trevas, estão na escuridão, não sabem que caminho seguir. Mas nós não, nós somos aqui a luz, nós temos Jesus na nossa vida. Devemos iluminar o caminho direcionando para o local certo. E também o que? Todos devem olhar para nós e ver o brilho de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, tem algo diferente, essa pessoa tem alguma coisa. E que nós temos a consciência que não somos de nós, não vem de nós esse brilho, vem de quem? De Cristo. Esse brilho tem que vir do Senhor. Convém que nós diminuamos e o Senhor cresça em nossa vida, Foi dessa forma que João Batista falou. Então, que nós venhamos ser a luz para guiar as pessoas, para orientar, para mostrar o caminho correto, que é o Senhor Jesus, que Ele é o único caminho, Vamos lá. E o que
devemos fazer para ser o sal da terra e a luz do mundo? Né? O que nós precisamos fazer? Rejeitar as obras da carne. Lá em Gálatas 5, sempre fala, né, das obras da carne, do Espírito, fruto do Espírito. E aqui falando das obras da carne. As obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, a discórdia, o ciúme, o acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então nós, que somos servos do Senhor, que buscamos a santidade, nós devemos rejeitar essas obras da carne. Tem algumas vezes, né, que o inimigo coloca situações, coloca fatos na nossa vida para que a gente venha agir de uma forma contrária à palavra do Senhor. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, se nós estivermos buscando o Senhor, a gente consegue se livrar. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre a raiva, de como as pessoas estão ficando com raiva, impacientes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente fala tanto da imoralidade, né, da sensualidade, da idolatria, mas existem outras coisas que é a obra da carne. E a raiva, essa raiva descontrolada, não é do Senhor, é obra da carne. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não venha ofender, para que a gente não venha magoar as pessoas, falar algo, né, que fere mais às vezes do que se fosse um tapa. Então vamos prestar atenção nisso, amém? Recusar o engano e a mentira. Né? Não prejudique nem engane um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 6 e 7. E também aqui, ó, o pai da mentira é quem? É o diabo. Então, quem é filho de Deus não mente, não engana ninguém, nem o próximo, nem o seu irmão, nem outra pessoa, nem o inimigo. Não pode enganar, não pode mentir. E devemos tomar muito cuidado com isso. Viver em honestidade. Né? Quem é honesto não engana ou convence o próximo prometendo o que não pode cumprir. Antes, ajuda o próximo no que estiver ao seu alcance, trabalha de forma correta e quem vive assim será admirado até mesmo por quem não é cristão. E tem aqui também um versículo, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 11 e 12, que diz assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nós devemos trabalhar, nós temos o nosso dinheiro. Quem ainda não trabalha, que nem pré-adolescente que não trabalha, mas recebe às vezes um dinheirinho, ou se não está fazendo alguma coisa, alguma brincadeira, você tem que ser honesto em tudo. Não só no dinheiro. Né? Às vezes uma brincadeira mesmo, às vezes a gente está brincando, jogos de tabuleiro, Uno, isso, aquilo, outro, a gente tem que ser honesto nisso também, né? Nos jogos que a gente tem, nas gincanas que a gente tem que ser honesto em todo momento. Honesto na escola, né? Não colar, por exemplo, você refere-se ao que? A honestidade. Você ganhou aquela nota com honestidade, pelo seu esforço, pelo que você fez, e você não mentiu, você não enganou. Então, é uma coisa sempre ligada à outra. Amém? E santidade e comunhão com Deus. Essas duas coisas andam juntas. Né? Quando você começa a buscar santidade, automaticamente você começa a ter comunhão. Quando você está tendo comunhão, você está o quê? Aumentando a sua santidade. Né? A palavra de Deus é muito clara quando afirma que sem santidade ninguém pode ver a Deus. À medida que o crente se santifica, a sua comunhão com Deus aumenta mais. O relacionamento com Deus exige confiança e compromisso com a sua palavra. Se quisermos conquistar a confiança de Deus, é necessário ser santo em toda maneira de viver, ou seja, se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor. E não podemos ter grandes responsabilidades na obra de Deus e viver nos pecados do mundo. Então, para você assumir uma responsabilidade, para você estar na casa do Senhor, você tem que ser santo, para poder receber do Senhor também. E agora a gente vai ver aqui duas pessoas na palavra de Deus que a gente lê na Bíblia ali, que foram servos que buscaram a comunhão, a santidade.
O primeiro que a gente vai estar falando aqui é Moisés, né? Deus poderia escolher qualquer outra pessoa para liderar o seu povo. Porém, ele escolheu quem? Moisés, porque ele não se contaminava com os pecados do mundo. Isso está escrito lá em Hebreus 11, 24 a 25, que diz assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele preferiu ser maltratado do que ficar no meio do pecado, no meio do erro. Outra aqui, né? Além de buscar a santidade, Moisés tinha tanta intimidade com Deus que o Senhor falava com Moisés face a face. Moisés ele se aproximou tanto de Deus, ele criou um vínculo tão grande de santidade, de comunhão com o Senhor, que o Senhor falava diretamente com ele. Está lá em Êxodo, capítulo 33, né, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Depois a gente vê também que Josué foi um homem que buscou a santidade, que buscou a comunhão, aprendeu com Moisés, né? E serviu a Deus também como Moisés. E o Senhor também falava com Josué. E o outro aqui, Daniel, né? Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Habitou ali no meio de um povo que era cheio de pecado, cheio de idolatria, mas eles nunca se contaminaram. Eles sempre se apartaram. Ele estava ali no meio, mas eles estavam separados do pecado. E Daniel, ele teve um destaque, ele teve mais intimidade com o Senhor. E como recompensa disso, né, com essa intimidade que Daniel tinha com o Senhor, dessa santidade, comunhão, o Senhor fez com que ele revelasse o sonho, né, do rei Nabucodonosor, que também ele tivesse revelações das coisas que ainda vão acontecer, ainda aqui no futuro. Né? Então o Senhor se agradou muito de Daniel e revelou coisas futuras que vão acontecer, devido à comunhão e à intimidade que ele tinha. Prosseguindo aqui, né? A gente já está chegando até o final da nossa lição. Jesus voltará para buscar um povo santo. Se tem uma promessa que nós esperamos, é essa volta de Jesus. O cristão verdadeiro, ele está ali sempre aguardando a todo momento. Nós devemos estar sempre preparados, buscando essa comunhão, buscando essa santidade, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vem, mas sabemos que um dia ele virá e ele vai buscar quem? Esse povo santo. E lá no Salmo 15, né, o Senhor revela algumas características que o santo deve ter para quê? Para morar com o Senhor, para estar lá com o Senhor. E aqui a gente vai estar concluindo a nossa aula de hoje. Que diz assim lá no Salmo 15: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quer dizer, quem que pode habitar com o Senhor? E aí vem, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, que não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável, quer dizer, que rejeita quem tem uma conduta reprovável, que não é do agrado do Senhor. Aquele que honra os que temem ao Senhor, os que cumprem sua promessa mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Então, eu convido a você a ler esse salmo. Leia ele e compare com a tua vida. Se tiver alguma coisinha que não está tão certinha, que está precisando de um ajuste, então vamos ajustar a nossa vida, vamos nos organizar, vamos estar temente ao Senhor. Mas, irmã Renata, tem umas coisas que é tão difícil. Ora ao Senhor, entrega a tua vida, apresente a Ele a sua dificuldade. Fala, Senhor, eu não consigo mudar isso aqui, me ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor ele é poderoso para fazer. Fala com Ele de coração, assim, se abre, se derrame ao Senhor, não importa a sua idade. Se você é criança, se você é pré-adolescente, se você é ancião, se você é jovem, não importa. Se derrame aos pés do Senhor e pegue esse salmo e aplique ele na tua vida. Veja se você está certinho. Porque, como diz ali bem no comecinho do verso 1 ali, quem pode permanecer em teu santo monte? Quer dizer, é só quem cumpre essas coisas. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe. Uma ótima semana.